Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina da Sistematização da Assistência de Enfermagem. Comigo, a professora Simoni. Hoje, nós vamos verificar um pouco sobre os resultados de enfermagem, aqueles resultados esperados. Os resultados esperados de enfermagem, ele é um plano de enfermagem que geralmente inclui o diagnóstico, os problemas, que o cliente, que o nosso paciente apresenta, e esses resultados esperados, o próprio nome já diz, são resultados que eu espero que através das minhas ações de intervenções, o paciente tenha a sua melhora no seu estado de saúde. A taxonomia é um sistema criado, ele é um sistema de classificação que organiza os termos e uma rotulagem, ou seja, para que todos falam a mesma língua. Então, a taxonomia, ela é uma classificação para organizar os termos de enfermagem. Um deles é o diagnóstico de enfermagem e os resultados esperados, que são utilizados algumas taxonomias. A intenção é propor uma maneira sistemática, ou seja, uma maneira organizada dos padrões e fornecer uma terminologia consistente para que todos falam a mesma língua. E quando eu escrevo algum resultado, algum diagnóstico de enfermagem, todos possam entender o que está escrito ali. A taxonomia, ela é uma ferramenta que deve ajudar os enfermeiros a fazer melhor os julgamentos e decisões sobre o atendimento dos seus pacientes. Então, ele é um guia também. De acordo com a classificação dos resultados de enfermagem, ele é entendido como um estado de comportamento ou uma percepção, no qual o indivíduo, aquele meu paciente, da sua família, da comunidade, quando eu estou trabalhando principalmente, em comunidade, na estratégia de saúde da família, medindo um contínuo na resposta da intervenção. Então, é uma resposta em relação às minhas ações, do meu planejamento e da minha intervenção que eu propus para que aquele paciente possa ter uma melhora, aquela família, aquela comunidade, tá? Ele pode ser medido como positivo ou negativo. Então, os meus resultados de enfermagem, eles não são totalmente positivos. Algumas vezes o paciente, ele não tem uma resposta esperada, podendo ser negativo em relação àquele resultado que eu esperei que ele possa ter. É uma resposta, então, variável, então a resposta do paciente ele varia de acordo com a minha assistência, com as minhas intervenções, e ela é medida ao longo de um determinado tempo. Então, eu vou propor de quanto em quanto tempo eu vou ter que avaliar, eu vou ter que verificar esses resultados esperados no meu paciente. Por ser uma resposta que varia, que tem essa variável de tempo, ela é medida ao longo de um determinado tempo. Então, esse determinado tempo, muitas vezes a instituição ela determina a cada 24 horas, a cada 72 horas. Se for numa unidade de saúde da família, uma unidade básica, eu vou variar de acordo com o estado também de saúde do meu paciente. Ele pode retornar daqui 2 dias, daqui 3 dias, daqui 15 dias, daqui 1 mês, depende da minha intervenção. Na unidade hospitalar, geralmente é a cada 24 horas, tá? E esse tempo pode acontecer distintas alternativas dessa mensuração das medidas a depender do resultado que é esperado. O resultado esperado, então, ele possibilita o enfermeiro qualificar ou quantificar, através de indicadores, o estado atual do meu paciente. Então, eu posso utilizar indicadores para eu quantificar ou qualificar o estado atual do meu paciente. É o estado que se espera em decorrência do conjunto das ações que foram planejadas, o meu planejamento de enfermagem com as minhas intervenções, que são realizadas pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar. E essas ações planejadas frente às condições identificadas. Então, a partir dessas ações eu vou identificar o meu resultado esperado. E após essas intervenções terem sido implementadas, verificar o grau do alcance real do estado que era previsto para aquele meu paciente, podendo ser o resultado alcançado ou não. Se o meu resultado não foi alcançado, frente às minhas ações propostas, eu vou ter que mudar as minhas ações, Então, é importante sempre a gente estar avaliando o estado do paciente frente àquele resultado que eu esperava que ele tivesse em relação às intervenções que foi prescrito pelo enfermeiro, as ações realizadas pelo técnico e pelo auxiliar de enfermagem.
Após o planejamento da assistência de enfermagem, deve implementar todas essas ações, né, que foram determinadas através da prescrição de enfermagem. Então, quem prescreve essas ações é o enfermeiro. Quem realiza? O enfermeiro, o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem. Podem ser prescritos, por exemplo, a administração de alguma medicação, a realização de curativo. Essa medicação, o enfermeiro ele pode prescrever frente ao serviço de saúde de acordo com seus protocolos, tá? Em algumas instituições, somente o médico pode prescrever a medicação para tratamento do paciente. O enfermeiro, frente a algumas ações, principalmente no serviço público de saúde, nas unidades básicas, estratégia de saúde da família, ele pode sim prescrever alguns medicamentos de acordo com os protocolos vigentes na instituição, certo? Pode prescrever também o auxiliar ou cuidados específicos, como curativo, um banho, né? A questão da higiene pessoal do paciente, a mensuração dos sinais vitais, temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória do paciente, isso tudo pode ser prescrito nos cuidados de enfermagem, tá? Sempre lembrando de anotar no prontuário do paciente. Importante interação entre o médico e a equipe de enfermagem, porque o médico também tem acesso ao prontuário do paciente, ele vai verificar quais são as ações de enfermagem que foram prescritas para aquele paciente. Através dessas ações, o paciente também teve uma melhora, né? Isso tudo é importante, essa interação, essa comunicação da equipe de enfermagem com o médico. Lembrando que essa etapa requer, em alguns casos, o monitoramento também de alguns exames laboratoriais, exames de imagem, que são necessários para a detecção de algum evento adverso esperado. Nessa fase também tem esse cuidado, né, com o monitoramento desses exames laboratoriais, de imagem, raio-x, tudo também está dentro dos resultados esperados frente às ações que eu prescrevi ao meu paciente e que eu realizei, tá? A evolução do paciente, ela deve ser registrada para determinar se essas ações e intervenções da equipe de enfermagem alcançaram o resultado esperado. Então, a evolução do paciente, né, aquela avaliação, se ele teve uma melhora, uma piora, isso tudo é importante estar anotado no prontuário do paciente também. Assim, podemos verificar se ele precisa de alguma mudança nessas adaptações do processo de enfermagem. Eu vou ter que colher novamente o histórico de enfermagem, fazer uma coleta de dados, né? Vou ter que verificar outro diagnóstico frente àquele problema durante aquela evolução, aquela avaliação do paciente, né, que ele teve novo naquele momento. É importante essas anotações no prontuário do paciente, que vai proporcionar para mim essas informações, auxiliando tanto o enfermeiro como o técnico e outros profissionais das equipes multidisciplinar, porque o paciente ele não é assistido somente pela equipe de enfermagem, ele tem um médico, muitas vezes tem o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, o nutricionista, então é uma interação com toda a equipe multidisciplinar que presta assistência a esse paciente. E é importante para auxiliar esses demais profissionais na tomada de decisão de condutas, principalmente ao processo de alta. Então, a evolução de enfermagem, todas essas anotações, né, das minhas ações em relação ao cuidado ao meu paciente tem que estar prescrito, tem que estar escrito no prontuário para que todos os profissionais dessa equipe que é multidisciplinar possam ter acesso para verificar se o paciente está evoluindo ou não para um processo de alta. Isso é muito importante, essa interação, essa comunicação com todos da equipe que prestam assistência ao meu paciente. Certo? Então, não se esqueçam de colocar sempre a avaliação do paciente, anotar todos os sinais vitais e sempre está importante essa comunicação com o enfermeiro, com o médico e todos da equipe. Façam a leitura complementar na apostila de vocês, façam as suas anotações e bons estudos. Até lá. Tchau, tchau.